Olá, povo de Deus, que Deus nos abençoe, amém? Hoje eu vou estar deixando aqui mais uma palavra que se encontra no livro de Apocalipse 3, versículo 20. A palavra do Senhor fala assim: escutem, eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa e nos cearemos juntos. Aos que conseguirem a vitória, eu darei o direito de se sentarem ao lado do meu trono, assim como eu consegui a vitória e agora estou sentado ao lado do trono do meu Pai. Portanto, se você tem ouvidos para ouvir, então ouça o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Amém? Essa é uma palavra que traz para nós uma reflexão, porque é uma palavra que a gente lê assim, parece uma palavra simples, mas ela não é tão simples assim. É uma palavra que traz muito temor ao nosso coração. Porque se nós observar aqui, a palavra fala, o Senhor ele está à porta e bate. Até aí, tudo bem, né? Porque ele está à porta para todos e batem. Mas tem um porém aqui. A palavra fala que aquele que ouvir a tua voz, aí que está o problema. Porque muitos, nos dias de hoje, não reconhecem a voz do Senhor. Não tem intimidade com o Senhor o suficiente de entender quando Ele fala com a pessoa. Porque o Senhor fala com todos nós aqui na terra. Mas muitos não ouvem a voz dele. Muitos estão na igreja, congrega, muitos estão lá louvando, orando, adorando e não conhecem a voz do Senhor. E é um problema, porque aqui a palavra fala que aqueles que ouvem a voz dele, ele entra na sua casa e vai cear junto com ele. Mas é aquele que ouvia a voz. E quantos que estão na igreja, quando chega em casa, vivem uma vida de qualquer maneira, não vigia no que fala o que pensa, não pensa nas consequências do que está falando. E a palavra fala que para nós ter intimidade com o Senhor, nós precisamos de ouvir, para nós ouvir a voz dele, precisamos ter uma vida de entrega total. Precisamos vigiar no que fala, precisamos consagrar a nossa vida, precisamos viver de acordo com a palavra dele. Porque muitos está ouvindo bater a porta, mas não abre a porta para ele entrar. Muitos estão preocupados com os prazeres da carne, agradando os prazeres da carne, não tiram tempo para ler a palavra, não tiram tempo para adorar o Senhor, não tiram tempo de oração, faz só o básico. E que a palavra fala que para ele entrar, precisamos de ouvir a voz dele. E ele fala que Jesus conseguiu a vitória e está ao lado do Pai. Mas se a gente analisar como que Jesus conseguiu a vitória, não é simples assim para conseguir a vitória, para estar ao lado dele, no trono.
Porque Jesus, ele deu a vida dele por nós. Ele deu o máximo dele, ele deu a própria vida para nos salvar. E ele fala que ele conseguiu a vitória e está ao lado do Pai. E aquele que conseguir a vitória vai ter o direito de sentar também ao lado do Pai, do trono do Pai. Mas é para aqueles que conseguir a vitória. Então, a palavra mostra que precisamos ter esforço, precisamos de ter uma dedicação completa para nós conseguir essa vitória. Porque essa vitória não é de qualquer maneira para a gente conseguir ela. Precisamos de ouvir a voz do Senhor. Nós precisamos de viver uma vida aqui na terra. Precisamos de ter contato com o Senhor e saber quando Ele fala conosco, o que Ele está falando, o que Ele está querendo de nós. Nós precisamos de ter essa intimidade o suficiente de ouvir a voz dEle, de Ele falar conosco aqui na terra e nós saber o que Ele está querendo. E muitos não têm essa preocupação de ouvir a voz dEle. Fazem o que acham que é certo. Mas na nossa vida nós precisamos de entender que cada um de nós tem um chamado aqui na terra. E um propósito de Deus na nossa vida, para nós viver aqui na terra. Quando nós nascemos, o Senhor já tinha esse chamado para nós, esse propósito para nós escrito. E para nós acessar, nós precisamos de ouvir a voz dele. E quando nós descobrimos o nosso chamado aqui na terra, nós não podemos sair fora da direção. E como que nós conseguimos andar na direção do Senhor? É ouvindo a voz dele. Na hora que nós sair da direção, ele avisar nós estamos saindo fora e nós voltar para a direção de novo. Porque falhar, errar é humano, mas permanecer no erro para sempre, aí já é mais complicado. Então nós precisamos saber quando nós falhou, quando nós saímos da direção, nós precisamos de ouvir a voz dele falando conosco que nós saímos fora da direção, para nós voltar e viver o projeto, o propósito do Senhor em nossa vida aqui na terra. E é isso aqui que a palavra está falando. Para nós conseguir a vitória, nós precisamos de ouvir a voz dele, para ele poder entrar, fazer as mudanças que precisar de fazer em nossa vida e nós saber que é ele que está fazendo as mudanças. Precisamos de ouvir a voz dele, saber e entender quando ele fala conosco. E aqueles que conseguirem essa vitória vai sentar ao lado do Pai. Mas para isso acontecer, precisamos de muita dedicação. Precisamos rejeitar os prazeres da carne. Precisamos deixar muitas vezes a televisão de lado, o celular, para nós dedicar a palavra, para nós ficar mais em oração do que envolvido com as coisas deste mundo. E muitos trocam os prazeres da carne, muitos trocam a dedicação a Deus pelos prazeres da carne, das coisas deste mundo. E a palavra do Senhor fala que o Senhor não tem prazer nas coisas deste mundo, porque nós não somos deste mundo, nós estamos aqui só pelo período de tempo. Então fica aí essa palavra de reflexão para todos, que o Senhor venha abrir a nossa mente a cada dia, mais e mais, para nós entender a palavra dele. Amém? Que Deus nos abençoe.